Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com uma conversa bem interessante. Então vamos falar de envelhecimento, vamos falar de espiritualidade e vamos falar de o que é isto de fazer o caminho da vida, reconhecendo todas as nossas fases de uma forma saudável e feliz. Acho que vão adorar, fiquem por aqui. Antes de mais, agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a Oficina do Livro, um selo do grupo Leia. Então vou-vos pedir que subscrevam aqui o meu canal de YouTube para poderem sempre saber, cada vez que sai um novo episódio, e acompanharem aqui bem de perto o nosso podcast. Ou então dar as boas-vindas à convidada de hoje, Teresa Barata. Bom dia, Rita, e obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui. Que bom, obrigada por teres vindo e obrigada por trazeres este tema tão interessante que me parece que é mesmo importante falar, trazer e desmistificar estas coisas de como é que nós podemos realmente envelhecer da forma correta. Sim? Acho que temos aqui muito para explorar. Mesmo muito. Tu até escreveste recentemente um livro que vamos entrar aqui por ele adentro e investigar bastante, e falas aqui de um tema que é o pro-aging versus aquilo que hoje está super na moda, que é o anti-aging. Exatamente, não é? Exatamente o oposto. É exatamente o oposto e é assim que tem que ser. Olha, querida Teresa, então, só assim para as pessoas te conhecerem por alto, tu és uma mulher empreendedora, inovadora, já fizeste muitos reatravessares na vida, Sim. Muitas mudanças, não é? Este tema aqui do nosso podcast. Já estiveste no turismo, já estiveste no meio corporativo, já deste assim uma série de voltas, até que também chegaste, eu acho que pelo que me lembro da tua história, foi um bocadinho por aí que tu começaste a entrar mais neste mundo, que foi quando criaste uma loja bem conhecida dos Lisboetas, uma marca bem conhecida de Lisboetas, que era a Liquid, não era? Sim. Que foste no fundo tu que trouxeste um pouco para cá esta tendência, este conhecimento dos sumos detox, verdade? Exatamente. Conta lá, como é que tu conheceste esta área, como é que isto surgiu na tua vida, os sumos e esta área da nutrição? Eu sempre fui muito curiosa sobre a nutrição e sobre o bem-estar, e sempre fui uma autodidata sobre isso. E depois comecei a fazer muitas viagens para Amsterdão e conheci lá porque trabalhava no mundo corporativo e tinha que lá ir diversas vezes, e encontrei uma lojinha que fazia só sumos e smoothies e shots de erva de trigo, e era uma coisa que eu já fazia. Shots de erva de trigo. Shots de erva de trigo, sim. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Havia uma fila de hipsters à porta da loja para beber logo de manhã antes de ir trabalhar um shot de erva de trigo. Era tipo uma coisa que a pessoa fazia de manhã. Ok. Era giro. muito engraçado. E isto já foi há 15 anos, não é? Portanto, e eu, entretanto, já bebi alguns sumos em casa de fruta que tinha sido uma homeopata que me tinha recomendado, mas quando descobri aquela loja achei uma coisa fantástica e ia lá todos os dias, sempre que estava em Amsterdão, e tinha este sonho de trazer para Lisboa. E até que consegui realizá-lo, encontrei a merendinha, a loja que estava a ser despassada, a loja ali no Chiado, que ainda por cima vinha com a história das limonadas, tinha um passado da melhor limonada de Lisboa, não é? E decidi abrir a loja. Claro que na altura ninguém sabia o que eram sumos detox, não é? Era isso que eu te ia perguntar, porque na verdade em algumas coisas nós aqui em Portugal andamos um bocadinho a reboque, um bocadinho às vezes em atraso, não é? De algumas coisas. E como é que foi nessa altura? As pessoas deviam estranhar um pouco. Estranhavam. E nem é só em Portugal. Na altura era mais Estados Unidos onde essa moda começou a surgir, e era onde eu me inspirava em algumas marcas americanas. Mas foi muito difícil. O primeiro ano foi assim desafiante, porque
todas as pessoas achavam muito estranho, o sumo feito na hora, um sumo de vegetais, mas eu comecei ali... Porque o sumo, desculpa interromper, mas o sumo de detox é de frutas, mas também de vegetais. Para ser detox tem que ter vegetais, para poder desintoxicar o corpo. A fruta está lá para lhe dar sabor e para lhe dar também alguns nutrientes, não é? Mas principalmente para lhe dar sabor. O que aconteceu foi que eu comecei com bastantes sumos de fruta, um bocadinho para atrair pessoas, sumos e smoothies, e tinha 2 ou 3 sumos de vegetais. E lembro-me que tinha um com espinafres e havia só um cliente, tinha um único cliente, que era um homem que lá ia diariamente beber esse sumo. Pouca gente experimentava. Depois começaram a experimentar, eu comecei a lançar mais, e quando eu fechei a loja, antes no Covid, o que eu vendia mais era de sumos de vegetais, os de fruta eram pouco vendidos. E essa mudança, ao fim de 2 anos, já se via a diferença. Claro, foste no fundo uma pioneira, não é? Porque às vezes num país tão tradicional com a alimentação é difícil as pessoas abrirem-se. Agora, hoje em dia as coisas estão mais fáceis, não é? Nós temos acesso a muito mais informação, mas eu própria até me recordo também de começar a ouvir falar disto e para muitas pessoas ainda parecia estranho, mas agora vou pôr um brócolis dentro do sumo, vou pôr uma couve. Era estranhíssimo e só ao fim de 2 anos de abrir a loja é que começou mesmo a moda e que abriram outras lojas. E depois eu abri também, lancei os programas de detox, passado nem 1 ano depois de abrir a loja, e isso também me ajudou a loja, porque algumas pessoas mais informadas ouviam falar, principalmente jornalistas, as revistas pegaram muito no conceito e ajudaram bastante a promover e pronto, e foi aí depois começou, ao fim de 2 anos começou a moda, foi mais fácil. Foi mais fácil, exato. Já iam beixotes de erva-trigo. A erva-trigo começou a ficar uma coisa mais conhecida. Comecei a plantar em casa a erva-trigo, que não arranjava cá, nem sabiam o que era. Depois então arranjei um fornecedor que hoje em dia ainda fornece erva-trigo, shots de erva-trigo. Exato. Então esta foi um bocadinho aqui a tua porta de entrada, não é? Para este mundo do bem-estar, da saúde e da nutrição. E depois entra aqui a tua... uma coisa mais do health coach, não é? Do coaching mais da saúde e do bem-estar, que de algum modo te vai conduzir um pouco até aquilo onde tu estás hoje com este maior interesse nesta parte do envelhecimento, não é? Exatamente. Como é que surge este interesse desta parte específica da tua vida? Surge muito, eu gosto muito, está muito em mim de fazer o coaching, de ajudar pessoas e de aconselhar e de acompanhar, é uma coisa está muito enraizada em mim e quando percebi, até descobri com uma americana que visitou a minha loja e que adorou e que tinha tirado esse curso de Health Coach, pouco tempo depois de abrir a loja, e eu tirei o curso, na altura ainda não sabia o que era uma Health Coach cá, e comecei a fazer sessões de coaching, programas de coaching, porque eu gosto muito de poder ajudar, ajudar as pessoas a ver o potencial que têm e acompanhá-las na mudança, nesse reatravessar. Exato, mas não tem só a ver com emagrecimento, não é? No fundo, um health coach é a saúde integral, não é? A sua saúde integral, não? Não, eu até, assim, vinha muita gente ter comigo para emagrecer, mas não era o meu forte, de maneira nenhuma. É a mudança para hábitos mais saudáveis. É claro que quando mudamos para hábitos mais saudáveis, naturalmente o nosso peso equilibra, não é? Ou aumentamos ou perdemos conforme o nosso corpo precisa. Exato, não é? Exato. E esta parte do mais ligada ao envelhecimento, como é que surge o teu interesse? Bom, isto foi eu depois, quando comecei a entrar na menopausa, que percebi, eu não tinha noção do que era a menopausa, ouvia falar, era uma coisa assim, que tinha calores, eu acho que é a imagem que nós temos, às vezes, hoje em dia já há mais informação, mas na altura era o que havia. Comecei a tentar perceber o que é que havia mais para além disto, e comecei a ler bastante, fazer workshops, e comecei a perceber que é muito mais para além das mudanças físicas. Comecei a perceber a simbologia da menopausa e comecei a perceber que havia quase um tabu das mulheres quase não falarem que estavam na menopausa ou que já tinham estado na menopausa, era um tema tabu, e esta ideia que depois da menopausa
tudo ficava diferente para pior. Quase que deixávamos de ser vistas, deixávamos de ter energia, deixávamos de ter saúde, que tudo era mais difícil. Mas não era isso que eu sentia. Eu sentia exatamente o contrário. Eu sentia, com os filhos fora de casa, sentia-me saudável, sentia-me com tempo para fazer as coisas que eu gostava. Eu sentia uma mudança enorme, uma vontade enorme de mudar, de mudar e de largar coisas que já não me faziam sentido e de começar coisas novas, de experimentar. É uma coisa natural que vinha muito de dentro. E fazia-me com muita confusão, muitas pessoas com quem eu me cruzava diziam, o melhor da vida já passou, agora é só viver, é usar os netos, e achei que tinha que haver mais do que isto, e por isso comecei a ler bastante e encontrei este tema do pro-aging. Para mim fez muito sentido, porque não acreditava que fosse no tentarmos ficar sempre jovens, esta luta contra o tempo, que é uma luta perdida, não é? Acreditava e sinto que é um privilégio nós estarmos aqui nesta idade ou mais velhos. Acho que devemos agradecer todo o novo ano que vem e vivê-lo com toda a sua plenitude, porque cada ano traz muita coisa boa, muita coisa boa. Exato. Então, o que é que exatamente é isto do pro-aging, que no fundo vem aqui abrir-nos, não vou dizer contrariar, mas vem-nos abrir aqui uma nova porta, uma janela mental para nós deixarmos de falar em anti-aging, porque o anti-aging está muito conhecido, já toda a gente ouviu falar no anti-aging, já há medicina especializada de anti-aging, livros escritos, fala-se muito. Então qual é a diferença entre o anti-aging e o pro-aging? O pro-aging é mudar o olhar para esta terceira fase da vida com um olhar mais positivo, vermos as coisas boas que esta fase nos traz, que são muitas. Aliás, há aquela teoria, aquele livro da curva da felicidade, que prova que nós somos mais felizes no início da vida e no fim da vida. E porquê é que somos mais felizes? Porque a nossa forma de estar na vida tudo muda, a nossa forma de olhar, de aproveitar cada momento, se deixarmos que isso aconteça, não é? Se ficarmos agarrados ao passado, se ficarmos no anti-aging, eu não quero envelhecer, se ficarmos constantemente a olhar ao espelho, a ver as rugas que aparecem, ou as dores nas articulações, ou a pele que está mais flácida, não é... Só a palavra anti... Só a palavra anti já, não é? Já faz com que, eu anti-aging, eu é um anti-envelhecimento, eu não quero envelhecer, é tipo uma negação, não é? E que é natural que haja, porque a nossa sociedade bombardeia-nos desde miúdas, não é? Não podemos envelhecer, temos de manter jovens, e a verdade é que esta idade nós não perdemos as nossas faculdades de maneira nenhuma, a criatividade continua e até aumenta. Há estudos que mostram a forma de nós, a nossa criatividade, o nosso raciocínio continua a funcionar a 100%, muda, é claro que nesta fase não é bom fazermos multitasking, se calhar trabalhamos mais devagar, mas também o nosso pensamento pode não ser tão rápido, mas não sendo tão rápido também ponderamos as coisas de outra maneira. Claro. E depois também há esta coisa das empresas a partir de certa idade não contratarem ou não quererem pessoas a trabalhar a partir de certa idade, o que é algo que não deve ser assim, porque se juntarmos os mais novos e os mais velhos a trabalhar, podemos ter resultados muito melhores, porque são duas formas diferentes que se equilibram uma à outra. E na verdade há muito condicionamento social, eu acho que isto tudo parte daí, não é? O próprio nome anti-aging certamente é daí que surge, porque é um condicionamento social gigante para nós realmente não aceitarmos as flutuações naturais do corpo, não é? Que é como tu estavas a dizer, não há mal nenhum e eu querer, não é? Continuar a sentir-me bonita e bem, mas... É pelo contrário. É pelo contrário, não é? Mas de facto há ali um momento em que nós temos que aceitar que as coisas não vão estar iguais, não é? O corpo não vai ser igual. Existe uma beleza e eu acho que é esse o nosso grande desafio, é olharmos para a beleza nesta idade, não é uma pele sem rugas lisa de 30 anos ou de 20 anos, é uma pele
com rugas, mas que é uma pele bonita. Claro. E aquilo que eu falo no livro é, nós quando somos crianças, olhamos para as nossas avós. Eu lembro de achar a minha avó linda, a minha avó queixava-se das manchas, das rugas, mas para mim ela era linda de morrer, e é resgatarmos um bocadinho esse olhar. Sim. E não estarmos à espera que uma pessoa de 70 anos ou de 80 tenha uma pele, claro. ou que tenha, e percebermos essa beleza. Mas é muito responsabilidade também do marketing, não é? De indústrias muito. Que no fundo são o que gerem, é isto que é importante nós percebermos, é que a nossa cabeça está condicionada por um marketing muito de certas indústrias que, não é? Da beleza, da cosmética, etc., onde nós mulheres, sobretudo para nós mulheres, porque eu acho que isto é muito mais impactante para as mulheres, não é? Há quase que uma certa vergonha de entrar em certas fases, não é? E somos ensinadas a olhar ao espelho, e eu por mim digo que faço o mesmo, mas depois dou um passo atrás, mas espera aí, não é isto que eu quero ver, mais uma ruga, estou mais flácida, estou mais... Não, nós somos completamente levadas a isso, a percebermos cada sinal do tempo e tentarmos lutar contra ele. Se aceitarmos, e aceitar não é desleixarmos, não é deixarmos de cuidar de nós de maneira nenhuma, é cuidarmos de nós, tratarmos a pele, tratarmos o corpo, fazermos exercício, cuidarmos porque temos essa responsabilidade com o nosso corpo também, não é? Mas não fazê-lo para andarmos para trás no tempo. Não, é aceitando o que temos neste momento. Exato, é mesmo interessante. E tudo isto está muito relacionado com o tema da menopausa, que é um tema muito interessante que tu trazes no teu livro e que, tal como há bocadinho estavas a dizer, e agora gostava aqui de entrar um bocadinho contigo mais neste tema, é um tema que ainda é tabu, não se fala muito. Sim, e quase todas as mulheres com quem eu tenho falado dizem exatamente aquilo que tu disseste, que é: eu não sabia nada sobre o tema. Eu não sabia nada sobre isto. O que é que nós sabemos da menopausa? Nós sabemos que vão haver uns calores. Exato. Não é? Uns prontamentos, não é? Mas não se sabe muito sobre isso, não é? Portanto, mais um tema em que já as menstruações, os ciclos menstruais, etc., já são pouco falados, mas ainda assim começa a ser um bocadinho mais. Mas, ou seja, mais uma fase da mulher em que há muitíssimo pouca informação e educação da mulher sobre o que é que vai acontecer no seu corpo. Sim, porquê que achas que isto acontece e o que é que também nos podemos fazer para isso? Assim, eu acho que o que acontece é que vivemos numa sociedade muito masculina, não é? Muito onde aliás, todos os estudos, toda a parte de estudos médicos, toda a investigação médica é feita em homens, não em mulheres, para chegar-se a essa conclusão, não é? E portanto, em tudo o homem é o modelo, não é? E por isso foi um bocadinho desvalorizado ao longo dos tempos essas questões femininas, questões da mulher, os ciclos da mulher, mas atenção que isto aconteceu agora nestes últimos milénios, não é? Não, antigamente a mulher era valorizada e era aceita com todos os seus ciclos, não era nas tribos, nas sociedades antigas, havia até a tenda vermelha, não sei se já ouviste falar na tenda vermelha, que era... Conheço, mas acho que é interessante falar aqui para a nossa audiência e poder perceber um pouco melhor. A tenda vermelha era um espaço onde as mulheres mais velhas estavam na menopausa e pós-menopausa se encontravam, e onde as mulheres que estavam com o período ou tinham acabado de ter um bebê também se juntavam. Portanto, era um espaço que era onde as mulheres partilhavam essa altura da vida e partilhavam o conhecimento e passavam o conhecimento umas às outras, tudo como uma coisa natural. E também as mulheres mais velhas eram vistas como mentoras, como sábias, como ainda hoje em dia na sociedade mais oriental, não é? No Japão celebra-se os 60 anos como um renascimento, não é? É o aniversário mais celebrado, mais importante na vida de uma pessoa. Sim. Giro. E, portanto, ainda hoje em dia, mais no Oriente, temos muitas sociedades que valorizam as pessoas mais velhas com toda a sabedoria que trazem e toda a mais-valia que podem trazer para todas as áreas da nossa sociedade. E até também nas tribos, agora estás-me a lembrar, as tribos mais indígenas, não é? Antigamente falavam muito das abuelitas, com esse conhecimento, não é? Da vida.
E temos os animais, as baleias, os elefantes, temos as fêmeas, depois têm uma espécie de menopausa e depois são vistas como são guias de toda a comunidade, não é? Claro. É muito interessante. Exato, há muita coisa para mudar ainda de mentalidade, não é? Ainda muito. E pessoalmente aquilo que eu sinto é que é mesmo preciso trazer mais educação a toda a sociedade, mulheres e não só, não é? Sobre Sim. os diferentes ciclos da mulher, os diferentes fases até mensais, todo o processo que uma mulher passa num mês, não é? O seu Sim. ciclo menstrual, que traz imensas flutuações hormonais e consequentemente psicológicas e físicas, não é? Já há muito pouca informação sobre isso, mas então quando se chega à menopausa, aí esquece, ninguém sabe nada de nada, ninguém sabe as implicações que existem nestas flutuações hormonais. Sim. E portanto parece-me que faz mesmo aqui uma lacuna de educação. E tu disseste bem, não só as mulheres, porque mulheres e homens porque há mulheres que passam muito mal com o período, em certas fases do ciclo menstrual. Há muitas mulheres que são afetadas fortemente pela menopausa, ainda não se sabe tudo, há muita especulação, mas a menopausa ainda não se sabe porque é que algumas mulheres têm mais sintomas do que outras, mas há formas de os minimizar, há formas de minimizá-los. E daí a ser tão importante haver na sociedade, nas empresas, na família, na própria núcleo familiar, essa compreensão e essa compaixão, esse amor e dar à mulher esse espaço para poder viver esses ciclos com tudo que cada ciclo traz, não é? Exato, e a mulher entender-se, não é? Entender-se, porque na verdade o que faz falta é isso que tu estavas a referir, a tal tenda vermelha, onde as mulheres todas se juntavam e partilhavam, não é? Tudo isso. Não quer dizer que hoje não se partilhe com as amigas ou com a família, mas como há pouca informação, como há pouca educação, muitas vezes não se partilha o que é importante partilhar. Não é? Olha, isto acontece-me a mim, isto também. Depois, como há muitos tabus, a coisa fica assim um bocadinho pela rama. Portanto, esta parte da educação parece-me que é bastante importante. E esta chegada à menopausa, tu tens aqui também no teu livro que há uma parte muito interessante que é ligada à espiritualidade. Então, falares desta parte no fundo, é uma etapa do caminho espiritual. Tem a ver com isso que estavas a falar da mulher se tornar quase como uma abuelita, como se dizia, não é? Uma sábia. Eu, entretanto, na minha busca encontrei uma associação norte-americana que se chama Saging International e que estou a fazer uma certificação de envelhecimento espiritual e que me ajudou também a aprofundar este conceito do despertar da espiritualidade nesta fase. Não quer dizer que antes não a tenhamos, claro que sim, mas nesta fase há mesmo, e é necessário mesmo esse despertar é como com uma conexão com algo de nós mais verdadeiro, com a nossa alma, com a nossa luz, não é? Para podermos vir ser aquilo, porque eu acredito verdadeiramente que é nesta fase que nós vimos fazer aquilo que viemos ao mundo, para o qual a nossa missão. Porque é na fase que nós deixamos a primeira fase, o primeiro ciclo da vida, estamos a aprender, não é? Depois, o ciclo que é chamado o ciclo da mãe, estamos a dar, sejamos mães ou não, mas é um ciclo de produzir, de dar, ou de trabalho, ou de projetos, ou com filhos. Estamos muito pensando, temos pouco tempo para nós, estamos muito no fazer, não é? E quando chegamos a esta fase, isso é que é maravilhoso, e por isso é que podemos ser tão felizes, é que começamos a ser mais, a fazer menos. Por isso é que naturalmente o nosso corpo chama-nos para abrandar, devemos abrandar e começar a viver mais, de uma forma mais verdadeira, por isso é que vamos fazer coisas que sempre tivemos o sonho de fazer e nunca tivemos a oportunidade, e de repente, nesta altura, vemos muitas mulheres mais velhas que começam a pintar, começam a viajar, que de repente lançam um projeto que estava há muito tempo na sua cabeça e que nunca tinham tido tempo para o fazer. Há se começarmos a ver, há muitos casos destes, principalmente
E é muito importante esse largar o que ficou para trás e recebermos esta fase de coração aberto, não é? Como uma espécie de uma mudança de pele, não é? Exatamente, Rita, é mesmo uma mudança de pele. E é muito interessante esse termo que usaste de deixar de fazer para começar a ser. Não quer dizer que deixe de fazer tudo, não é nada disso, mas uma conexão maior à nossa essência. Exatamente, não se deixa, mesmo porque há aquela fase da menopausa, que a perimenopausa e menopausa, que naturalmente nós podemos ter menos energia, porque é um ritual de passagem de ciclo. E como todas essas fases, são fases em que nós temos que ir um bocadinho para dentro, e perceber, e ter tempo para nós, abrandar, e depois de passarem esses sintomas, na pós-menopausa, nós voltamos a despertar, há mesmo um despertar, é um renascer, não é? Por isso é que na medicina chinesa chamam a segunda primavera a menopausa, porque é um renascer mesmo. E voltamos a ter toda a energia e toda a capacidade de criar, de fazer, mas agora com uma verdade, é algo que tem muito a ver connosco, que nos sai da alma, que faz parte de nós. Mesmo a ligação à essência, engraçado. Aqui no teu livro há também uma parte que achei muito interessante, que tem a ver com como é que nós podemos passar por esta fase da menopausa no sentido de ajudar toda esta parte física que na verdade acontece, não é? Uma fase que traz para muitas mulheres desafios físicos e psicológicos, que têm a ver também com essas mudanças hormonais. E tu traz aqui conselhos interessantes, não só a nível da alimentação, mas da suplementação e estilo de vida. Sim. Então vamos por aí agora. Sim. Isto, hoje em dia, há muito lidar com os sintomas. Há mulheres, como eu disse, há mulheres que têm muitos sintomas, outras que têm menos. Mas isto é uma fase de mudança. Portanto, sendo uma fase de mudança, é importante nós percebermos o que é que podemos mudar na nossa forma de comer, na nossa dieta e na nossa forma de fazer exercício, por exemplo, e de vivermos, para nos adaptarmos a esta mudança, para favorecer, para podermos viver no nosso melhor. E há realmente alimentos que devem ser reduzidos ou às vezes retirados. Mas isto porque impactam esses eventuais sintomas? Sim, porquê? Porque a menopausa acontece porque as nossas hormonas sexuais começam primeiro com um desequilíbrio grande, mas o nosso corpo começa a diminuir a sua produção ou aumentar, por isso é que muitas vezes temos oscilações naquela período da perimenopausa. A perimenopausa, que, desculpa interromper-te, é o que antecede a menopausa. É o que antecede a menopausa. É este período das oscilações em que o corpo uns meses produz mais hormonas sexuais, outros meses produz menos. Certo, e que pode ser um período longo. Pode ser até 5, 6 anos mesmo. Há pessoas que têm 2 anos, 1 ano, mas pode ser um período longo. A menopausa acontece quando o nosso corpo deixa completamente de ovular, não é? E começamos e começa a produzir muito poucas hormonas sexuais. Portanto, os ovários deixam de produzir o estrogênio e o corpo continua a produzi-lo de outras formas, mas com quantidades muito pequenas. E daí se é tão importante nós ajudarmos o corpo nessa produção. Por exemplo, as glândulas suprarrenais é um órgão que realmente ajuda a produzir estrogênio, mas se nós temos demasiado stress, elas automaticamente vão ter que lidar com o stress e deixam de produzir o estrogênio que produzem naturalmente. E se isso acontece, por isso é que se estamos muito estressadas, os sintomas começam a aumentar, seja a falta de sono, sejam os calores, sejam as mudanças de humor. Por exemplo, isto é só um exemplo, não é? Portanto, há certas, por isso é que eu aconselho a reduzir o café e a fazer escolher o café que bebemos, isso depois cada pessoa
também é diferente, não é? Portanto, é importante cada pessoa conhecer o seu corpo, cada mulher perceber qual o impacto do café no seu corpo, e se basta beber um, ou se pode beber um mais fraco de manhã e se tem ainda espaço para beber ao almoço, mas é importante olhar para o corpo e perceber que mudanças pode fazer, seja o álcool, por exemplo. O álcool, eu quando passei pela menopausa, eu tive que reduzir completamente o álcool, porque cada vez que bebia, nem que fosse um copinho de vinho, eu não dormia, e depois, não dormindo, todos os outros sintomas aumentavam. E perceber isso, quer dizer, por muito que eu gosto de beber um copo de vinho tinto de vez em quando, preferia sentir-me bem e não bebi durante uma série de tempo. Hoje em dia já consigo voltar a beber de vez em quando, sem ter esses sintomas. Ok, portanto o café, no sentido que pode ser mais excitante e mais ativador do stress. Exatamente. Sim. E o álcool também, porque tem essas... E o álcool também. Okay. São dois alimentos... Afeta todo o nosso sistema nervoso também. Ok, não é? Portanto seriam dois alimentos a observar em quem está a passar por esses períodos de mudança. Estes dois, claramente. E depois há outros alimentos que nós podemos inserir, como as sementes de linhaça, por exemplo, são determinados vegetais, como espargos, couves, todos os verdes são ótimos para esta fase, porque ajudam o corpo a produzir nutrientes, a produzir vitaminas, minerais, porque na menopausa deixamos determinadas vitaminas e minerais que o nosso corpo abranda a sua produção, não é? Portanto, quanto mais nós dermos ao corpo de alimentos mais próximos da natureza, mais naturais, também melhor, não é? Portanto, e não quer dizer que seja, e eu às vezes ouço mulheres, que chatice, já não posso comer isto, ou já não posso, já estou mais sensível, por exemplo, a comer laticínios, ou já estou mais sensível... porque perdemos umas coisas, mas ganhamos outras. É essa aprendizagem de perceber quais os alimentos que nos fazem bem e começarmos a dar esses alimentos ao nosso corpo, porque nós somos um animal de hábitos, não é? Portanto, rápido, que para quem bebe leite, se deixar de beber leite de vaca, pode ao princípio custar-lhe beber uma bebida de amêndoa, mas depois com o hábito... o corpo habitua-se e passa a gostar, não é? Na verdade, essa conexão com o corpo é uma coisa que devíamos cultivar sempre a qualquer fase, porque o corpo diz-nos, qualquer fase de vida, não é? Porque o corpo diz-nos exatamente o que é que está a ser bom para ele e o que é que não está. E isso é muito importante, e nesta fase ainda mais, nós conectarmos com o nosso corpo e percebermos o que é que ele nos diz, porque ele diz-nos tudo, se é bom, o que é bom ou não é bom para nós. Claro, ele diz-nos sempre, não é? Nós é que às vezes não conseguimos ouvir, ou não queremos. Ou não queremos. E deixa-me só dizer, em relação aos sintomas da menopausa, há um tema que eu abordo ali também no livro, que é a questão da compensação hormonal, que há muitos também tabus, fala-se muito sobre a terapia de compensação hormonal, e que, porque isto há uns anos atrás havia uma terapia, e houve uns estudos que mostraram que essa terapia estava a aumentar os casos de cancro da mama nas mulheres. Isso, a terapia hormonal que se dá hoje, as hormonas bioidênticas, não tem nada a ver com essa terapia que era dada nessa altura. As coisas evoluíram bastante. Claro. Agora, continua a não ser boa para todas as mulheres. E a solução da terapia de compensação hormonal não é a solução para todas as mulheres. Por isso é que é tão importante, e eu aí acho que há uma grande lacuna, é a mulher, quando começa a entrar na perimenopausa, ter um profissional de saúde que lhe diz, tem esta e esta opção, e quais são os prós e contras de cada uma. E fazer os exames que precisa fazer para perceber se essa mulher tem a possibilidade de fazer a terapia de compensação hormonal, se quiser, porque pode não querer também, claro, não é? Claro, mas ter a informação, isso eu acho que falta. Isso falta muito, não é? Falta muito porque não há, lá está, voltamos ao termo da educação, não há informação sobre isto e, portanto, a mulher muitas vezes vê-se apanhada em simplesmente seguir aquilo que lhe disseram sem questionar. Quer seja sim, quer seja não, há tal reposição hormonal, não é?
porque há muitas ideias feitas do passado e de facto também neste tema eu acho que a nossa responsabilidade pessoal de investigar, não é? É De muito investigar. importante, porque agora estamos a cair, e que eu tenho estado a ver, estamos a cair no outro oposto, que é a única solução para todas as mulheres que estão na menopausa é fazer a terapia de compensação hormonal. E também não é isso. Não é? Portanto, e a cada mulher escolhe o que for melhor para si. Daí isso é tão importante, e hoje em dia já temos cá em Portugal profissionais de saúde muito bons que fazem que dão esta informação. Uhum. Mas ainda há uma grande lacuna. Eu venho muitas mulheres ter comigo, quando eu faço os webinars nas empresas ou individuais, que me dizem, eu não fui informada, disseram-me que eu não precisava umas que os médicos nem dizem que há hipótese, e outras que dizem que tenho que tomar isto e pronto, e nem explicam E nem nada. explicam, não é? Não. E também nós termos esta parte, porque eu acho que isto também depende de cada um de nós, que é questionar o porquê que este profissional de saúde me está a dar isto, a questionar, a pesquisar, ter essa curiosidade de não assumir que sim, só porque sim, não é? Porque de facto nós somos todos diferentes e esta medicina que tu até estavas a falar disso, que infelizmente não há tanto como me parece a mim que seria o mais indicado, que é uma medicina mais de precisão, de cada um tem a sua especificidade, então as mulheres todas são diferentes, algumas vão beneficiar certamente dessa reposição hormonal, outras não precisarão, vai variar muito e isso é feito com a ajuda do profissional de saúde e os testes, não é? Sim, é preciso haver uma série de exames a ser feitos, é preciso quando estão a fazer a reposição hormonal, ao longo do tempo é preciso irem fazendo análises e exames para ver se continua tudo bem, mas é importante perceberem que há a opção de não tomarem também a reposição hormonal e há outras opções mais naturais que também funcionam. Uhum. Não é uma solução ou outra, porque a terapia de compensação hormonal tem contras ainda, não aumenta o cancro da mama já, mas tem contras, não é? Mas isso varia muito de mulher para mulher. Claro, então é esse autoconhecimento, não é? De sentirmos como é que o corpo está a reagir e o que é que o corpo está a pedir. Exatamente, e a autoinformação, a pessoa investigar e saber antes de ir ter com o médico, para também poder fazer as perguntas certas, é muito importante. É tomar as rédeas da nossa saúde, não é? Claro. É responsabilizar-nos por ela e às vezes entregamos demasiado. Entregamos, e em várias fases. Ainda a semana passada conversava com uma amiga sobre isso e sobre até na própria gravidez e na fase da gravidez também há muito essa falta de investigação pessoal sobre o que fazer e como fazer. Então é muito interessante, eu acho que isto é mesmo um tema, estes temas têm que ser trazidos, são aplicados a todas as áreas de vida e a todas as pessoas. E é nós realmente confiarmos em quem sabe, em quem estudou, mas termos também uma curiosidade própria, não é? Assumir uma certa responsabilidade por nós. Mesmo, é muito importante. Sim. Olha, e a nível por exemplo, de suplementação, de exercício para esta fase da vida da mulher mais da menopausa, o que é que tu tens aqui no teu livro como sugestão? Exercício, se era importante até agora então é importantíssimo. Pós-menopausa, menopausa e pós-menopausa, é muito importante movimento, exercício físico. Agora, é capaz de mudar o tipo de exercício que fazemos, não é? Porquê? Porque quem faz aquele treino muito intenso, de desgastar completamente o corpo, nesta fase, não funciona para uma mulher, não é? E o melhor nesta altura da menopausa e pós-menopausa são o exercício de força, não é? Caminhadas faz muito, muito bem, e yoga ou pilates também são os exercícios ideais para esta fase. O ideal é conjugar, por exemplo, yoga com exercício de força e caminhadas, isso será o ideal, é o que eu tento fazer na minha vida,
e é o que eu costumo aconselhar. Porque exercício de força, tu dizes mesmo exercício com pesos, não é? Claro, porque é importante para o desenvolvimento da massa muscular, que muda muito nessa fase. Muda muito. Nós vamos perdendo massa muscular a partir da menopausa, então perdemos com uma rapidez maior. Claro. E há algum tipo de suplementação que achas indicada para ajudar nessas áreas? Eu acho que aí terá que ser mesmo o profissional de saúde a dizer, mas, por exemplo, a vitamina D é um suplemento que ajuda a assimilar o cálcio dos alimentos, e a vitamina D, apesar de nós vivemos num país cheio de sol, a grande parte da população tem valores baixos de vitamina D, porque passamos o tempo fechados em casa, ou com óculos escuros, pronto, o magnésio também é muito importante, seja, por exemplo, o óleo de onagra ou ômega 3 também pode ser importante. Há uma série de selênio, pode ser muito importante também. Porquê? Porque o nosso corpo, nesta fase, como eu disse, começa a baixar a produção de determinados minerais e determinadas vitaminas. Portanto, ao longo do ano, tomar um suplemento vitamínico com determinadas vitaminas específicas, vitaminas B, por exemplo, também pode ser bastante importante. Agora, eu diria que não tomaria nada, não aconselhava nenhuma mulher a começar a tomar sem falar com o seu médico, não é? Porque todos os suplementos, por mais naturais que sejam, por mais benéficos, podem ter algumas contradições, consoante também as características de cada pessoa. Não é? Às vezes só é pena muitas pessoas não poderem ter acesso financeiro a médicos que estão mais abertos a estas áreas, porque nem todos os médicos às vezes estão muito abertos sim. a estas questões mais das suplementações, da alimentação, embora já esteja bastante melhor, às vezes não é? Ainda há um pouco... De facto, a alimentação e a suplementação e o exercício físico, eles têm um impacto gigante na nossa saúde, gigante. Mas, por exemplo, mesmo as pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso assim, a médicos mais informados, se forem pedir, se lhes forem questionar o médico que acha vitamina D, magnésio, pode-se pedir umas análises para ver os valores, por exemplo, e aí já os médicos são capazes de ajudar e de já aconselhar. Exato. Pelo menos de ver se não há nenhuma contraindicação. Exato. É isso, minha querida. Olha, um tema bem interessante, assim, com muito para falar. Aqui, assim, em jeito de fecho, perguntar-te, esta fase da mulher é um grande reatravessar, não é? Uma nova mudança de pele. Que conselho tu deixarias, conselho, dica, sugestão, palavra, reflexão, o que tu entenderes, para as mulheres que estão nessa fase da menopausa ou da perimenopausa, que é uma fase que antecede a menopausa, que às vezes dura muitos anos e que já começa a trazer transformações. Portanto, o que é que tu darias assim como apanhado de tudo isto que falámos para quem está a sentir que está a entrar aí nesse novo reatravessar? O que eu diria que para olhar para essa fase como uma passagem mesmo, como tu disseste, como um ritual de passagem e como uma chamada de atenção como se fosse algo a dizer-nos: espera aí que agora é a tua vez, é a vez de parares, de olhares para dentro, de ouvires o teu corpo e perceber o que é que realmente tu queres, o que é que tu estás aqui a fazer, porque também nós quase naturalmente questionamos isso quando chegamos a esta fase. E dar tempo, tirar tempo para si, tirar tempo para cuidar de si, abrandar o que puder abrandar e olhar para essa fase não com uma forma negativa, quase com uma gratidão de estar a passar por ela e de ser a entrada naqueles anos que podem ser os melhores anos da sua vida. Portanto, seria isso que eu diria. E já é muito, e já abre muita mente. Muito obrigada, minha querida. Obrigada, olha, então este livro, o teu livro Pro Aging, está à venda em todas as livrarias, sim, não é? As pessoas podem encontrar com facilidade. E também, se quiserem contactar-te e conhecer mais o teu trabalho, como é que te podem encontrar? Sim, no meu site tem lá toda a informação, é teresabarata.pt, e tenho cursos da menopausa, tenho sessões de coaching individuais, faço webinars também regulares,
e também de desintoxicação, do Pro-Aging. Vou lançar um curso baseado no livro do Pro-Aging também, portanto, lá. E envio uma newsletter de 15 em 15 dias com informação sobre estes temas. Boa. Portanto, quem quiser. Sim, redes sociais também, Instagram é o teu nome. Redes sociais, Instagram, Teresa Barata. Boa, é isso. Há muita gente que vai certamente beneficiar desse acompanhamento. Sim, eu gosto muito de ajudar, portanto, podem me contactar que eu puder ajudar, eu ajudo. Boa, obrigada, Teresa, pela tua presença. Adorei vir, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada por estarem aí e por terem assistido a este podcast, este episódio que traz um tema tão importante que todos devemos estar atentos, não é? Esta abertura, este questionamento e esta responsabilização pelo nosso próprio corpo. Um episódio patrocinado pela Oficina do Livro, um selo do Grupo Leia. Até ao próximo episódio. Um beijinho para todos. Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.